Você deve ter visto, ou pelo menos esperado, que milhões de brasileiros iriam para as ruas defender Bolsonaro após sua prisão. Afinal, ele foi o presidente do Brasil. Teve o apoio de milhões de brasileiros e o cenário era perfeito para uma grande mobilização. Mas onde estão as manifestações? Por que a rua não foi tomada por aqueles que defendem o ex-presidente? Será que o movimento bolsonarista perdeu força nas ruas? Ou será que as estratégias mudaram? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Por que as grandes manifestações não aconteceram? E se você acha que as manifestações não aconteceram por outros motivos, também comente abaixo. Vamos conversar sobre isso. O expectativa versus realidade. O que esperávamos? Quando a prisão de Jair Bolsonaro foi anunciada, a expectativa foi grande. Milhares de brasileiros tomariam as ruas, manifestando sua indignação contra o sistema, contra a prisão de um ex-presidente. O que vimos, porém, foi algo bem diferente. Em vez de grandes protestos que costumavam ocorrer em momentos de crise, o que tivemos foram protestos limitados e, na maioria das vezes, mais discretos do que se imaginava. Vários analistas e simpatizantes do ex-presidente esperavam que as ruas se enchessem, como aconteceu em outros momentos polêmicos. No entanto, o impacto das manifestações não foi tão grande quanto o esperado, especialmente considerando a polarização política no Brasil. Onde estavam as vozes da oposição? Onde estavam as milhares de pessoas que antes estavam nas ruas defendendo Bolsonaro? Acontece que muitos apoiadores de Bolsonaro, ainda leais ao ex-presidente, passaram a preferir outras formas de protesto. Com o advento das redes sociais, o protesto nas ruas acabou sendo substituído por ações digitais. O apoio a Bolsonaro começou a ser canalizado principalmente para as redes sociais, com hashtags, posts e vídeos sendo o principal formato de mobilização. Por que não houve grandes manifestações nas ruas? Desgaste do movimento bolsonarista. Primeiro, é importante compreender que o movimento bolsonarista, embora tenha sido muito forte durante as eleições, tem enfrentado um processo de desgaste desde que Bolsonaro perdeu a presidência em 2022. Depois da derrota, muitos de seus apoiadores começaram a se afastar, seja por desilusão, seja por falta de perspectivas sobre o futuro político. O apoio de massa que ele tinha foi reduzido, e com isso, a capacidade de mobilizar grandes manifestações também diminuiu. Além disso, é importante lembrar que a prisão de Bolsonaro também gerou divisões dentro do próprio movimento. Muitos apoiadores mais radicais se sentiram mais desanimados com a situação, enquanto outros preferiram adotar uma postura mais moderada e aguardar pela legalidade do processo nas instâncias judiciais. Ou seja, o movimento bolsonarista não estava mais tão coeso e estruturado para realizar mobilizações de grande escala. A estratégia digital. Por outro lado, com o crescimento das redes sociais, o protesto nas ruas passou a ser substituído por manifestações digitais. Ao invés de ir para as ruas, muitos apoiadores de Bolsonaro se concentraram em mobilizações digitais, compartilharam memes, vídeos e realizaram campanhas online em apoio a ele. A internet, especialmente as plataformas como Twitter, Instagram e YouTube, se tornaram os novos palcos das manifestações. As redes sociais proporcionam uma forma de protesto mais rápida, mais controlada e muitas vezes mais efetiva no contexto atual, onde os grupos digitais dominam a comunicação política. A estratégia digital é uma forma de manifestação que tem se mostrado muito mais eficiente em atingir o público, especialmente em tempos de restrições políticas e de censura nas ruas. Em vez de ocupar os espaços físicos, os bolsonaristas passaram a ocupar as plataformas digitais, espalhando suas mensagens e gerando debates nas redes sociais, onde muitas vezes é mais fácil reunir pessoas. Repressão e medo de confrontos. Além disso, devemos considerar o contexto de repressão e medo de confrontos, que tem sido um fator crucial para a baixa mobilização nas ruas. A presença das forças de segurança e o temor de intervenções violentas têm dificultado que as manifestações ganhassem o mesmo ímpeto de antes. As manifestações que ocorreram foram em menor escala e, em grande parte, realizadas por grupos mais restritos, não pela massa de apoiadores que se espera de um ex-presidente popular como Bolsonaro. O medo de ser rotulado de golpista ou de participar de confrontos violentos também pode ter afastado muitos dos bolsonaristas mais moderados. Muitos desses indivíduos podem achar mais seguro protestar de forma virtual do que se expor em manifestações públicas, especialmente com o forte controle policial que temos visto em manifestações de qualquer natureza no Brasil. O impacto da polarização no Brasil. O Brasil está em um momento de polarização extrema. No caso de Bolsonaro, essa polarização tem sido percebida tanto em apoios quanto em oposições, o que dificulta a organização de grandes movimentos nas ruas. Mesmo aqueles que ainda o apoiam podem ter medo de represálias sociais e, por isso, preferem se mobilizar de maneira mais discreta ou anônima,
seja online ou em reuniões privadas. A polarização também tem diminuído o apelo das manifestações. Para muitos, a raiva contra Bolsonaro tem sido tão forte que não há espaço para o diálogo. Por outro lado, muitos dos seus apoiadores podem sentir que qualquer protesto em grande escala seria visto como um incentivo à violência ou à radicalização. A falta de uma unidade clara no movimento também contribui para o fracasso das grandes manifestações, visto que não há um líder claro ou uma agenda definida após a prisão de Bolsonaro. O futuro das mobilizações de Bolsonaro. O papel das redes sociais e influenciadores. Como já mencionado, as redes sociais e os influenciadores digitais bolsonaristas têm sido cruciais para o movimento. Embora as manifestações nas ruas tenham sido limitadas, o espaço online está sendo explorado de maneira estratégica. O movimento bolsonarista já provou sua força nas redes, especialmente durante as eleições de 2018, e continua a ser uma ferramenta poderosa para mobilizar apoiadores. Nos próximos meses, é possível que o movimento passe a focar mais em estratégias digitais, como campanhas virais, flash mobs virtuais e engajamento em massa, para tentar reverter a narrativa política e enfraquecer aqueles que acusam Bolsonaro de golpista. Há necessidade de recriar a mobilização popular. Porém, a falta de manifestações nas ruas indica que a mobilização popular tradicional está com dificuldades. Para retomar a força do movimento, será necessário reorganizar as bases, encontrar novos líderes e ter uma agenda política mais clara para envolver a população nas ruas, sem depender apenas da força das redes sociais. Uma nova estratégia de protesto poderia focar na construção de um discurso que atraia os desiludidos e moderados, não apenas os mais radicais. A falta de grandes manifestações nas ruas após a prisão de Bolsonaro tem diversas explicações. Desde o desgaste do movimento bolsonarista, a substituição das manifestações de rua por protestos digitais, até a polarização política que limita a mobilização popular. O movimento continua vivo nas redes sociais, mas a mobilização física nas ruas está em um momento de reavaliação. Agora eu quero saber de você. Você acha que o bolsonarismo ainda tem força para voltar às ruas? Ou as redes sociais são suficientes para manter a chama acesa? Comente abaixo com sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Ative as notificações para não perder nada do que está acontecendo no Brasil.